Kurt salvou o amor de sua vida? Pelo menos é como eu considero ela, já que de todas as heroínas, ela, na minha opinião, é a melhor de todas. Hildegard é uma garota que Kurt conheceu quando ainda era uma criança em sua aldeia. É com quem ele teve seu primeiro beijo, é alguém que ele salvou e alguém pelo qual ele tem uma grande consideração e que ela também tem por ele. Obviamente dá pra ver que os dois se curtem bastante. Além de, claro, até o momento, ela é a única pessoa que conhecemos que conhece a origem de Kurt, sua aldeia, quem ele era antes. Então vamos falar sobre a melhor heroína da obra e, claro, como Kurt salvou ela de novo. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu tenho muito vídeo insano que você vai gostar e, claro, de Atelier Meister também. Além disso, falta apenas 4.000 pessoas para bater 100.000 inscritos, que é a nossa meta, então se inscreve aí, me ajuda e acompanhe os vídeos. E claro, deixa você também para apoiar o vídeo, porque isso ajuda demais. Tudo começaria depois que a Kuri, a filha de Kurt, chocou de seu ovo. Não metaforicamente, ela realmente saiu de dentro de um ovo. E então, depois de um tempo com ela tendo nascido, ela, Kurt e Yulisha foram prestar serviços para o ateliê. Como eles costumam fazer, eles saem do ateliê e vão ajudar as pessoas, normalmente em aldeias perto da cidade, ou em fazendas, ou algo do tipo. Nesse trabalho, eles estão em uma fazenda, onde inclusive eles encontram um dragão lá que o Kurt domou, deixando Yulisha em choque por vários motivos. Primeiramente, é um dragão. Segundamente, ele domou um dragão. Terceiramente, a merda desse dragão é um item extremamente valioso para os humanos. Sim, os humanos consideram bosta de dragão valioso. Enfim, no meio dessa fazenda, Yulisha encontra um dos fantasmas derrubado. E esses fantasmas são espiões, são subordinados meio que ninjas da Yulisha e da Mimiko, também da Orfélia, se eu não estou enganado. São como agentes das sombras que elas usam. Quem derrubou o fantasma é essa mulher cheia de tatuagens, que está exigindo que Yulisha dê pra ela a criança que está com eles. No caso, a Kuri. Onde aqui ela começaria uma luta contra a Yulisha para pegar a Kuri, enquanto Kurt sai dali montado em seu dragão com a sua filha, obviamente. No decorrer da batalha delas, a mulher se revela sendo uma demônio, e uma demônio bem poderosa até, porque ela derrota Yulisha, inclusive. Mas então, graças a Kuri, a mulher não consegue derrotar Yulisha completamente, porque quando ela ia finalizar a Yulisha, a Kuri chegou e a mulher cancelou seu ataque, porque ela queria sequestrar a Kuri e não a matar. E com isso, então, a mulher recuaria dali, fugiria deles. Porém, Kurt foi e a salvou depois de a encontrar, embora ele também tenha a paralisado para evitar que ela machucasse ele ou os outros. Então ele meio que capturou ela depois que ela desmaiou sozinha. Onde aqui, enquanto ele discute com a demônio por causa de um mal entendido, ele falaria que ela não é nada parecida com a Hildegard-chan, que é uma garota que ele conhece que é da mesma raça que essa demônio, que é a raça de chifre. Onde vemos que essa demônio é relacionada a Hildegard, mas ela desmaia antes de falar qualquer coisa, e Kurt então a pegaria dali e a levaria para o ateliê junto com Yulisha. Ele a levaria de volta. E lá, Yulisha, Mimiko e os outros fazem dela uma prisioneira. Onde mais tarde, durante um interrogatório com Kurt falando com ela, descobrimos que ela está relacionada a Hildegard, e inclusive ela é uma serva de Hildegard, porque ela chama Hildegard de Sama, mostrando que ela é alguém muito importante, porque normalmente demônios não atendem coisas à hierarquia. Então ver um demônio chamando outro demônio de Sama é algo que fala o quão importante Hildegard é. E aqui, vendo que Kurt também está relacionado a Hildegard, ela pediria que ele a salvasse. Ela fala que Hildegard foi aprisionada no porão de Taikone, que é um nobre e senhor da região de Taikone. E anteriormente ela atacou a Kuri justamente pela magia de teletransporte dela, porque ela queria usar a Kuri para se teletransportar para dentro do porão e assim salvar a Hildegard e então sair de lá. Não é que ela queria machucar a Kuri, ela queria usar seus poderes. E isso é claro porque o castelo é muito protegida, então ela sozinha atacando de frente não funcionaria. E por isso ficaria decidido que Kurt e a rapaziada do ateliê irão salvar Hildegard. E agora, como que o Kurt conhece a Hildegard? Bem simples, eles são amigos de infância. Eles se conheceram em uma das visitas dela à vila de Kurt com seu pai, onde o pai dela ia para negociar e ela ia junto. Ao conhecer ela, de início, Kurt tentou puxar assunto com ela, embora ela não respondesse, já que o pai dela falou para ela não interagir com esses esquisitos dessa vila, porque sim, sabemos que a vila dele é um tanto quanto excêntrica. Mas depois que o Kurt se esforçou para falar com ela e ficou choroso por ser ignorado, ela começaria a responder ele também, e ali eles ficariam amigos, sendo bem fofinhos
fofinho, e quando seu pai viesse para negociar, ela viria com ele. Assim, um dia, eles iriam brincar um pouco pela área juntos, e Kurt levaria Hildegard para um lugar onde possui uma flor arco-íris, que é muito rara, e eles tinham falado sobre isso em outro dia. Porém, acontece uma coisa, depois que eles encontram a flor, Hildegard acaba comendo uma amora, porém era um tipo de amora venenosa, e então Kurt usaria a flor de arco-íris para fazer um antídoto, um remédio para salvar ela, onde aqui, porque ela estava muito fraca e desmaiada, ele aplica o remédio no boca a boca, dando assim seu primeiro beijo se pode ser considerado. E é claro que os dois ficam bem coradinhos por causa disso, todo fofinhos, mas Hildegard ainda agradece ele por ter a salvado e não liga muito pra isso, onde os dois continuam bem tranquilos enquanto conversavam como amigos. O triste é que depois disso, ela nunca mais visitou a vila com seu pai, provavelmente porque o pai dela não precisava mais visitar a vila e a vida dele se move a cada 10 anos. E dito isso, voltamos para o presente, e a operação de resgate é a seguinte. Lizzie vai entrar na casa do Conde Tycone como uma convidada ao lado de Ulicia, e lá elas de alguma forma investigariam o porão dele, principalmente fazendo uso da magia de Lizzie, que é uma magia que permite ela criar ilusões. Porém, outra coisa também aconteceu. Kurt também foi para Tycone, onde lá ele acabou se metendo com uma loja de pãezinhos, e acabaria ajudando eles, porque o dono da loja acabou se machucando e não podia mais trabalhar nela, deixando sua filha meio que sozinha ali para trabalhar. Isso porque eles estavam sendo sabotados pelo chefe da família Tycone, ou seja, o chefe do Lorde estava mexendo com eles. E então aqui acontecem duas coisas. Primeiro, o Kurt se presta a ajudar eles, substituindo o pai dela para continuar cozinhando, e a Lizzie, que descobriu isso, acabou com aquele chefe, deixando o Lorde sem um cozinheiro. Onde, como sabemos, Kurt é um gênio da culinária e faz algumas das melhores receitas possíveis, onde os pãezinhos que ele fez ali naquela loja ficaram tão populares que ele foi convidado para cozinhar na mansão do Lorde, já que ele estava sem cozinheiro e a princesa estava indo visitar ele. Então, para ter alguém que cozinhasse alguma coisa legal para a princesa, chamaram o Kurt, sem saber que eles estão afiliados. Como tal, o Kurt foi para o castelo de Tycone, mais especificamente sua cozinha, e lá ele faz os pãezinhos e tals. E coincidentemente, a escada para o porão também fica na cozinha, atrás de uma porta fortemente protegida. E então a Akuri, vendo que Kurt estava triste porque sua amiga estava presa além dessa porta e ele não podia fazer nada, faz a boa e simplesmente teleporta Kurt lá para baixo. E assim agora os dois estão no porão e podem procurar pela Hildegard antes mesmo que a princesa ou a Ulicia tivessem a chance de fazer isso também. Onde ali embaixo, enquanto procuravam pela Hildegard, eles encontrariam uma velha bem gente boa. E ao trocar uma ideia com ela, ela fala que tem uma outra garota que está presa ali embaixo e ela pediria que o Kurt salvasse ela também, e ela provavelmente é a Hildegard. E dessa forma, ela guia Kurt para onde Hildegard está, e ele obviamente vai se livrando de qualquer barreira, magia ou obstáculo em sua frente, indo direto para a sua amiga. E então ele finalmente entra no salão onde Hildegard estava sendo presa e selada no castelo. E de início, Hildegard não reconhece Kurt, mas depois conseguiria, e mal acreditaria que ele está vendo isso mesmo, porque ela pensava que ela nunca mais iria ver Kurt em sua vida. E claro, imediatamente ela cora de felicidade por causa disso. Logo, Hildegard é salva de suas correntes, e Kurt percebe que ela é idêntica ao seu passado. De fato, ela não mudou em nada, embora devesse ter a aparência de alguém com 19, 20 anos basicamente. E quando ele pergunta isso pra ela, ela mete um socão nele, falando que isso é culpa dele. O antídoto que ele fez para salvar ela quando crianças também fez com que, não importa quanto tempo passasse, ela não mudasse, seu corpo não mudasse nem um pouco. Basicamente, ela não envelhece. E Kurt fala que talvez a fórmula deve ter se desviado um pouco do caminho, já que na época ele não era tão proficiente em fazer poções, então talvez aquele antídoto, como um efeito colateral, tivesse o efeito de imortalidade. E claro, por acidente. E enquanto ele acha que é normal erros farmacêuticos existirem, ela fica ainda mais irritada que ele fez isso com ela e depois só se mudou de onde morava. Isso é até a Akuri intervir para proteger seu pai, o que faz a Hildegard ficar ainda mais irritada, porque enquanto ela ficou presa nesse corpo de criança por anos, ele cresceu
mudou e tem uma filha agora. E essa situação é hilária pra mim. Mas logo a briga deles acaba. Kurt conta pra ela que só o Flair, que é aquela demônio de antes, está esperando por ela. E então Hildegard vai falar com a velha, que se chama Famil. E é aqui onde temos um plot twist, porque essa Famil na verdade é a filha do Conde Tycone. E ela tem a mesma idade que Kurt, porém ela tem uma maldição chamada Maldição do Envelhecimento, que faz ela envelhecer muito rápido até a sua morte. Então o Conde Tycone, que é um maluco esquisito do caramba, sequestrou Hildegard porque ela é imortal e ele queria usar ela, fazer experimentos com ela para descobrir como curar ou salvar sua filha. Onde aqui então a Hildegard iria matar o pai de Famil porque ela pediu que ela fizesse isso, porque o pai dela fez muitas coisas erradas. Aí ela conheceria a Yulisha e as outras iriam contra a Hildegard, mas a Hildegard é muito poderosa. Aí surgiriam os outros inimigos e isso não importa para este vídeo. O que importa é que depois que ele salva a Hildegard, tudo se resolve querendo ou não. E obviamente, Yulisha e os outros não encostam em Hildegard, diferente de como eles trataram só o Flair, que é a outra demônio. Primeiro porque a Hildegard estava com o Kurt, ela era amiga da Famil, que era a filha do nobre, e também porque ela é muito poderosa. Eu queria só ver a Yulisha tentar ir contra a Hildegard, eu adoraria ver a Hildegard demolindo a Yulisha, porque todo mundo sabe que eu não gosto dela. Mas antes de Hildegard ir embora, Kurt cozinharia pra ela novamente, e ficamos sabendo que ela já vai estar saindo dali, afinal ela não tem interesse algum nos humanos e não quer ficar ali por mais tempo do que deve. Mas então, enquanto toda corada, ela oferece que Kurt vá embora com ela. Ele pode ser muito útil para os demônios, para o seu reino, e claro, eles podem ficar juntos porque eles conhecem há muito tempo. Mas Kurt recusa porque ele ainda tem trabalho a fazer dentro do ateliê. E meu Deus, como eu gostaria que ele tivesse ido com ela. No máximo levado a princesa Licelotte e aqueles aventureiros de antes. Mas pelo amor de Deus, como eu gostaria que ele tivesse ido com ela. Enfim, com isso, Hildegard, que ficou decepcionada, começa a ir embora. Mas antes disso, Kurt faz pra ela uma rosa de orixalcum. Ele queria dar pra ela aquela flor de arco-íris que ela queria quando criança, mas infelizmente não tem uma aqui pra isso. E então ele fez essa flor aqui para dar pra ela. E ela diz que vai aceitar isso como se fosse um presente de despedida. Mas Kurt fala que não, ele trabalha na cidade fronteiriça, então ela sempre será bem-vinda lá, pedindo que ela vá de vez em quando. E então ela sairia com a sua flor toda corada e felizinha. Afinal, ela claramente ama muito Kurt. E claro, este não é o fim de Hildegard, mas é assim que Kurt se reencontrou com ela e claro, salvou ela. A primeira garota porque ele corou, a primeira garota que ele beijou, a primeira garota que ele salvou e claro, pra mim, a melhor garota da série até o momento. E aí, meus amigos, gostaram? Comentem o que você achou, que eu quero saber sua opinião. E se quiser mais ateliê mais, será aqui em cima você encontra o que procura e eu sei que você vai gostar desses vídeos também. Se inscreve aí no canal para me ajudar e claro, ajudar na meta de 100 mil inscritos e deixa o gostei também para apoiar o vídeo porque isso ajuda demais e você não tem noção disso. Agora, fui.